Abertura. Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu gostaria de agradecer vocês que estão chegando aqui, já participando pelo chat. Hoje tomei um corinho para conseguir alcançar aqui a nova disposição de equipamentos. Eu acho que hoje... né? Porque muitas vezes eu acho, no final das contas eu não encontro nada. Mas eu acho que hoje aquele problema do som, aqueles problemas da imagem que estava picando, esses problemas serão solucionados. Isso porque eu modifiquei a forma da disposição dos equipamentos e a forma como o sinal entra num equipamento para o outro, para do outro ir para a internet, enfim. Um monte de complicações, são testes que eu estou fazendo. Essa coisa de transmissão pela internet, tudo é muito recente. Eu, inclusive, quero montar uma empresa também de engenharia para montar estúdios de transmissão de internet. Mas, por enquanto, eu estou só utilizando o meu mesmo. Eu queria agradecer vocês pelos compartilhamentos. Queria lembrar vocês que estão assistindo aí pelo Facebook, que é muito importante que vocês venham participar com a gente aqui no YouTube. Isso no Facebook, a qualidade é um pouco reduzida, a imagem fica um pouco embaçada. Então, venham participar com a gente por aqui, porque aqui a gente tem mais qualidade de transmissão e a gente tem a interação também, né? Eu trago sempre aqui os comentários das pessoas que participam aqui no YouTube. Deixa eu só... Enquanto eu trago os comentários, deixa eu colocar a janelinha aqui no lugar para escrever principais comentários. Todas as vezes que eu faço alterações, eu preciso depois de fazer pequenas alterações aqui também no programa. Deixa eu ver se eu consigo achar uma forma que fica mais visível. Eu acho que desse jeito aqui está ficando mais legal para apresentar os comentários. Deixa eu agradecer o primeiro comentário da noite de Cláudia Cristina Petista. Novo chanceler brasileiro não faz parte dos Trapalhões, ele veio do Zorra Total. Esquerda criou ideologia da mudança climática. Rio ou choro? Interessante, né? O trocadilho que você fala rio ou choro, que dá para lembrar da Rio Eco 92, que foi um evento importantíssimo relacionado a meio ambiente e tratou em especial dessa questão climática. E quando a gente vê que nós temos autoridades constituídas, não são simplesmente bobos que estão falando isso, são autoridades eleitas. O filho do Bolsonaro fala essa mesma bobeira, agora o chanceler brasileiro fala isso, e o mais desesperador, eles sabem que eles estão falando bobeira, mas eles estão falando isso para defender os interesses dos Estados Unidos em desrespeitar os acordos climáticos. Qual que é o problema do desrespeito aos acordos climáticos? Sempre os afetados são os mais pobres. Isso porque a gente precisa concordar que os mais pobres não vão ter condições de comprar um ar-condicionado. Os mais pobres não vão ter condições de comprar um alimento que vai ficar mais caro por causa da mudança climática, a água que vai ficar mais difícil, enfim. A mudança climática afeta tudo, não é só o aquecimento global, porque as coisas ficam mais quentes e pronto, não. A produtividade agrícola, afetando a produtividade agrícola, automaticamente você tem um problema sério na disponibilidade de alimentos. Afeta também o derretimento de geleiras. Então, várias ilhas hoje já estão aí se despedindo, já estão negociando uma mudança completa. As ilhas serão completamente invadidas por causa do derretimento de geleiras. E mesmo com tudo isso acontecendo, a gente tem filho do Bolsonaro falando que não existe o aquecimento global, chanceler brasileiro falando que não existe o aquecimento global. Eu fico imaginando como que deve ser brasileiro fora do Brasil, e acredite, eu estou no Brasil, apesar de que o Kim Kataguiri goste de falar que eu moro na Inglaterra. Não, eu estou no Brasil. Eu fico imaginando como vai ser quando eu sair do Brasil, encontrar uma pessoa e falar, sou brasileiro. Aí a pessoa vai virar para mim e falar assim, Brasil, aquele país que não acredita no aquecimento global. Meu Deus, como as coisas estão cada vez mais difíceis para nós brasileiros. Muito obrigado, Giovanni Ramos, que manda uma sequência de fora Bozo. Maier Mendes, boa noite, Cláudia, boa noite. Agora eu não vou conseguir ver, eu tenho certeza que vai lá para baixo. E aqui já começam a subir aqui os comentários. Eu gostei do início desse aqui, porque tem um alienzinho embaixo, o alienzinho escrito em cima, e começa com: os marxistas aliens gaysistas conspiram para dominar o mundo. Só o Bozo e os Olavo nos podem salvar. E agora quem poderá nos defender dos marxistas gaysistas, feministas, istas? Aí dá um grito lá dos Estados Unidos, né?
quem? Olavo de Carvalho. Realmente é bem sofrido. Kinsinger Correia, o Trump caindo tem efeito dominó? Kinsinger pergunta. Gente, sobre essa questão do Trump, eu queria conversar com vocês sobre um ponto de vista que eu tenho. Hoje, inclusive, eu até separei aqui uma matéria do Brasil 247 que, mais uma vez, traz essa ideia de Bolsonaro próximo do Trump, que é uma matéria que fala que tomara que o Bolsonaro seja Trump e não Hitler. É muito importante que a esquerda entenda que comparar o Bolsonaro a Trump não é falar mal do Bolsonaro, muito pelo contrário. Por quê, gente? Nós aqui no Brasil, nós temos uma visão distorcida a respeito do Trump. Por quê? Nós temos uma visão globalista do Trump. A visão globalista do Trump é a mesma visão que a Rede Globo passa a respeito de Cuba e de Venezuela. O que chega pra gente a respeito do Trump? Só a parte ruim do Trump. Por que o Trump ganhou nos Estados Unidos e por que o Trump continua governando? Porque a promessa que ele fez para os Estados Unidos, apesar dele se dizer de extrema direita, a promessa que ele fez para os Estados Unidos em termos econômicos foram propostas de esquerda. É muito difícil para o brasileiro conseguir compreender um Trump sem compreender o que são as políticas de esquerda. As políticas de esquerda são as políticas que protegem o seu país e o seu povo. São políticas protecionistas. O Trump, na verdade, venceu nos Estados Unidos com toda essa retórica de direita, mas o pano de fundo dele, levar o emprego de volta para os Estados Unidos, embargar a China, são medidas protecionistas que conquistaram o povo americano. Por que o Trump acabou eleito? Lembrando que o Trump não teve maioria dos votos, mas ele teve a maioria do colegiado, né? Por que o Trump foi eleito? Os Estados Unidos iniciaram uma política... Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu pedir mais uma vez, porque chegaram várias pessoas aqui. Eu queria primeiro agradecer as pessoas que já estão aqui com a gente no YouTube. Já passamos de 1000 pessoas assistindo. E eu queria convidar as pessoas que estão no Facebook aí para compartilharem no Facebook e depois virem participar com a gente aqui no YouTube, porque é muito importante a gente crescer a transmissão aqui no YouTube. Se você já está no YouTube, eu te peço um carinho especial para compartilhar essa transmissão aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter, convidarem as pessoas para virem participar da live e agora, já no início, curtir essa transmissão. Se você curtir, automaticamente ela vai para os trends e começa a aparecer para as pessoas. Isso acaba ajudando muito a gente aumentar o alcance. O que eu quero falar a respeito do Trump é muito importante para que as pessoas não tentem confundir Trump com Bolsonaro. Eles são inversos. Apesar de que o Bolsonaro tentou surfar na onda do Trump, eles são políticos completamente diferentes e com propostas completamente diferentes. Eles são complementares, o que é bem diferente deles serem iguais. Complementar é, por exemplo, um pedreiro e um servente. Se você tiver 2 pedreiros, pode ser que a obra nem ande, porque talvez um pedreiro não queira se rebaixar a servente e fazer o serviço do servente. Em contrapartida, se você tiver 2 serventes, eles podem preparar tudo, mas eles não vão conseguir fazer o serviço do pedreiro. No entanto, se você tiver um pedreiro e um servente, o serviço sai, porque eles são complementares. O Bolsonaro, ele é complementar ao Trump, mas nunca igual ao Trump. Isso porque a proposta dos Estados Unidos é de um Brasil submisso. A proposta do Brasil é de um Brasil submisso. Estados Unidos soberano, Brasil submisso. É por isso que dá tão certo esse entrosamento entre Bolsonaro e Trump, porque não existe um conflito de interesses. O Trump quer o Brasil como escravo, Bolsonaro está disposto a entregar o Brasil como escravo. E é por isso que eu falo que as pessoas vocês precisam conseguir enxergar Trump da ótica dos Estados Unidos para a gente parar de vez com essa coisa de comparar o Bolsonaro com Trump. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja bem, vamos imaginar a situação dos Estados Unidos ao longo do tempo, fazendo um resumo histórico do neoliberalismo americano, para que vocês com isso consigam entender o porquê que o Trump venceu. Olha, os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, eles estavam intactos, afinal de contas, eles foram destruir países europeus, mas não foram destruídos na própria terra. Então,
Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam com a indústria montadinha intacta enquanto a Europa estava bem destruída. Naquele momento, os Estados Unidos fizeram pesadas imposições de liberalismo. Qual que era a intenção dos Estados Unidos? Agora que essa Europa está destroçada, eu vou aproveitar dessa Europa destroçada e vou colocar como condições que essa Europa compre de mim e não coloque nenhuma barreira tarifária, não coloque nenhuma barreira de importação, que aceite o liberalismo, que aceite o dinheiro americano mandando aqui dentro. Então, os Estados Unidos aproveitaram uma Europa destruída no pós-Segunda Guerra para impor uma ideologia liberal. Aquela ideologia de que o capital tem que ser livre, mais ou menos assim, olha, não interessa se você é um país soberano. Se eu, de outro país, quiser montar uma empresa dentro do seu país, você não deve dar pitaco. Isso é um liberalismo do fluxo de capital. E outra coisa também que os Estados Unidos pregaram durante muito tempo é que o capital livre ele possa gerar riqueza em qualquer lugar do mundo e nenhum lugar do mundo deve proteger suas fronteiras contra produtos vindos de outros lugares. Naquele momento, isso era muito interessante para os Estados Unidos. Eu volto a falar. Os mesmos Estados Unidos que protegeram a indústria americana durante vários anos e no momento em que a indústria americana ficou a mais competitiva do mundo, isso porque os outros países estavam destruídos pela Segunda Guerra, os Estados Unidos impuseram como condições o liberalismo. Naquele momento, era fantástica a ideia liberal para os Estados Unidos, porque naquele momento os Estados Unidos eram o país mais... É interessante, né, a gente falar eram o país mais, é porque os Estados Unidos é uma república federativa que veio dos estados, então acaba concordando no plural, penso eu. Mas enfim, naquele momento os Estados Unidos eles eram extremamente competitivos, então era extremamente interessante para eles apostarem nessa política liberal naquele momento. Isso aqui é importante, naquele momento. Só que as coisas mudaram um pouco de lá para cá. Os outros países do mundo foram crescendo, tanto em poder econômico, como tecnologia, como disponibilidade de mão de obra. Disponibilidade energética também. Então, nesse meio tempo, a China cresceu demais em disponibilidade de mão de obra, a China educou sua população. Em disponibilidade energética, a China criou uma grande infraestrutura de disponibilidade energética, várias hidrelétricas, termoelétricas, termonucleares, transmissão de energia, 1 milhão de volts. Você imagina que o Brasil só tem uma linha de transmissão que me parece que em 500 mil volts. A China tem várias linhas em 1 milhão de volts. E aí vai, a China tem uma super infraestrutura de produção de energia elétrica. Além da infraestrutura de produção de energia elétrica, escoamento de produção. Um dos grandes problemas de se produzir é escoar a produção. Eu gosto muito quando o liberaloide fala que é só tirar impostos que os lugares vão se desenvolver. Eu penso, lá nos confins do interior do Brasil, onde as pessoas passam fome, você tira todos os impostos e nenhuma empresa vai para lá, porque não tem nem energia, nem mão de obra especializada, nem escoamento de produção. Mas o liberaloide acha que é só tirar imposto que resolve. Mas enfim, a China criou tudo isso. Infraestrutura de transporte, escoamento de produção, energia, disponibilidade de mão de obra, e a China veio crescendo. Nesse tempo em que a China veio crescendo, o liberalismo começou a não ser tão interessante para os Estados Unidos. A China cresceu tanto em infraestrutura, escoamento de produção, mão de obra disponível e tudo mais, que a China começou a tomar empregos dos americanos. O capital, que antes os Estados Unidos defendiam a ideia que o capital tinha que ser livre, o capital foi demais para a China. Os americanos começaram a passar por um certo desemprego e por causa desse certo desemprego, a retórica do Trump pegou muito bem. É aí que eu falo. Não deixe, sob hipótese alguma, que a ideia de que o Trump tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro te conquiste. O Trump é conhecido dentro do Brasil pela mesma mídia que fala mal do Maduro, a mesma mídia que fala mal do governo lá de Cuba, ou seja, a mesma mídia que fala mal de todos os governos que são contra os interesses dos banqueiros, ela fala mal de Trump. A primeira coisa que a gente tem que pensar no momento em que a gente tenta avaliar o que é Trump é o seguinte: a Globo estava a favor ou contra Trump? Se a Globo estava contra o Trump, significa que o Trump não é tão ruim assim. Só de pensar dessa forma, a gente já consegue começar a entender.
Por que que o Trump é tão mal falado? Ele é muito mal falado porque as propostas dele de fechar a fronteira americana para produtos chineses, a proposta dele de evitar guerras, e ele ganhou propondo repactuar a paz com a Rússia. Todas essas propostas são contra os interesses dos mesmos banqueiros que fizeram o golpe dentro do Brasil. Então, o Trump, por mais que ele tenha que ceder a pressões e fazer idiotices, ele venceu porque ele propôs mudanças reais nos Estados Unidos e não mais do mesmo. Ele propôs Estados Unidos mais social, no sentido de fechar a fronteira para que o emprego volte para os Estados Unidos. Ele propôs Estados Unidos mais protegidos, apesar de que ele tem ideias liberais. Mas é muito importante que as pessoas entendam que não existe nenhuma compatibilidade ideológica, não existe nenhuma similaridade ideológica entre Trump e Bolsonaro. Veja bem, enquanto Trump propõe os Estados Unidos pros americanos e começa a taxar produtos chineses para que a indústria volte a crescer nos Estados Unidos, o Bolsonaro propõe liberar a fronteira brasileira para que a classe média alta e a elite possa comprar importados sem tarifa de importação. Qual que é o resultado disso? Matar a indústria brasileira. Só para vocês terem uma ideia, as medidas do Trump e do Bolsonaro, as medidas políticas são contrárias. Por que que existe uma compatibilidade ideológica? Por que que o Trump gosta do Bolsonaro? Bolsonaro é o serviçal perfeito. Veja bem, enquanto o Trump bloqueia produtos importados de entrarem nos Estados Unidos sem impostos para beneficiar a indústria interna, a proposta do Bolsonaro é liberar o produto internacional para destruir a indústria interna. Há uma compatibilidade de ideia perfeita. O Trump quer tomar, o Bolsonaro quer entregar. Então existe um erro muito grande quando a gente tenta compatibilizar Trump e Bolsonaro no sentido de ideias iguais. Eles não são iguais. A gente não precisa imaginar que o Trump é ruim pro trabalhador americano. Ele pode ser sim ruim, ele pode ser péssimo para os outros países. Ele não é tão globalista. Mas pro trabalhador americano, ele impediu que várias empresas continuassem na China vendendo para os Estados Unidos, ou seja, ele está obrigando a criação de emprego dentro dos Estados Unidos. Se o Bolsonaro fosse fazer exatamente isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, a gente tinha que bater palmas, mas ele não vai fazer absolutamente nada disso. O Bolsonaro pode até aproveitar um momento de queima de reservas internacionais, aquela história de que o PT quebrou o Brasil, aquela história, lembram? O PT deixou 380 bilhões de estoque de reservas internacionais. Pode ser que o Bolsonaro comece a torrar essas reservas para utilizar essas reservas para forçar o consumo e dar uma impressão de que está tudo bem nos primeiros meses de governo. Mas após isso, é só colonialismo. Então, nós não podemos continuar comparando Trump ao Bolsonaro. Tem muita gente assim como tem muita gente dentro de Cuba que não concorda com o que falam de Cuba na televisão, tem muita gente dentro da Venezuela que não concorda com essa ideia de que a Venezuela é uma ditadura, lá nos Estados Unidos tem muito trabalhador que gosta do Trump, porque passou a ter emprego por causa do Trump. Então a gente precisa saber que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Célia Regina Story. Léo, eu acho que o ódio ao adversário vai fazer com que Bozo desmantele todos os programas do PT. Começou com o Mais Médicos. Célia Regina Story. Muito obrigado, Célia Regina, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu aproveito quando eu agradeço o superchat para lembrar vocês que qualquer ajuda, obviamente, é bem-vinda. Ajudas financeiras podem ser através do superchat, através dessas ajudas a gente consegue crescer o canal. Você pode também fazer um depósito. Meu canal não aceita membros, é uma covardia do YouTube comigo, mas eu vou fazer inclusive um vídeo explicando que o meu canal não aceita membros, mas você pode ajudar através da conta bancária, mas você pode ajudar também compartilhando essa transmissão, convidando pessoas para se inscreverem e curtindo essa transmissão. Tem 1.500 pessoas assistindo, mas 500 curtidas, então vamos curtir essa transmissão para ela chegar para mais pessoas. Então muito obrigado, Célia Regina Story. Eu acho que ele vai fazer isso sim. Eu tenho a impressão
que o Bolsonaro tem uma obrigação de destruir todos os programas do PT. Não se trata apenas de destruir os programas do PT porque ele não concorda, mas porque ele prometeu. Por exemplo, ele tem uma dívida com o Conselho de Medicina de dificultar as coisas para os médicos cubanos irem embora. Isso vai causar uma falta de popularidade com o Bolsonaro? Claro que sim, mas é uma promessa que ele fez para o Conselho de Medicina. Os médicos brasileiros querem que os médicos cubanos rapem fora. É uma dívida que o Bolsonaro tem com esses médicos, ele toma uma atitude completamente antipopular contra ele mesmo, e o mais engraçado é imaginar que o eleitor do Bolsonaro acredita que o mesmo Bolsonaro que chamava os médicos cubanos de terroristas, não médicos, cubano não presta, cubano vai... assim, enfim, ele desumanizava os cubanos. E agora, nesse momento, o motivo pelo qual os cubanos estão indo embora é porque o Bolsonaro era tão bonzinho que queria que os cubanos recebessem o salário integral e pudessem ter a cidadania plena brasileira sem serem escravos de Cuba. Eu fico impressionado como o eleitor do Bolsonaro imagina isso, né? É mais ou menos assim, olha, eu sou um cara que eu sou tão bom, mas tão bom, que eu vou derrubar minha casa para o vizinho poder tomar o lote. Aí, porque minha casa caiu, eu dou a desculpa que eu derrubei para o vizinho tomar o lote e vou ir vendo o lote para o vizinho. Olha, porque aconteceu uma merda no governo do Bolsonaro, não adianta ele tentar usar a merda para dizer que isso é porque ele é muito bom e ele quer que os médicos cubanos estejam melhor do que já estão. Não, aconteceu uma merda porque ele humilhou Cuba, humilhou os médicos cubanos, humilhou o programa Mais Médicos. Ele ficou toda a sua campanha falando mal desse programa. Agora o programa abandona o Brasil, né? Cuba abandona o Brasil nesse programa. Naturalmente aconteceria isso. Obviamente, o Brasil vai perder várias parcerias, me parece que agora realmente com a escolha desse chanceler muito louco aí, desse chanceler blogger, né, youtuber, me parece, com a escolha desse chanceler parece que o Brasil vai acabar também com os negócios com países árabes. Enfim, Josi Negreiros fala uma coisa importante. Como que eu nunca vi um bolsominion perguntando para um médico da Unimed quantos % da consulta que fica para ele, né? Porque a Unimed fica com 70% da consulta e tem mais. Olha, se você pensa, a Unimed ainda fica com mais do que a Unimed fica com mais do que o projeto dos médicos cubanos. Porque Cuba fica com um percentual alto do salário dos médicos. E se você prestar atenção, você vai ver que, porque Cuba fica com esse percentual, esses médicos não precisam pagar impostos no Brasil. Agora, imagina o seguinte, a Unimed fica com 70%. Esses 30% que ficam com os médicos brasileiros ainda são tributados pelo governo brasileiro. Então, no final das contas, em termos percentuais, o médico da Unimed, ele fica com menos da riqueza que ele produziu do que o médico cubano. E eu não estou vendo protesto dos eleitores do Bolsonaro para fechar a Unimed. Eu estou esperando, quem sabe, né? Bolsonaro tem na cabeça o que carrega naquela bolsa. Vai abrir vagas para curandeiros, benzedeiros e pastores milagreiros. Olha, Carlos Blouth, é claro que está um pouco no campo conspiratório, mas o que você falou me chama a atenção. Claro que é um pouco no campo conspiratório. Olha, parte dos eleitores do Bolsonaro, parte dos apoiadores, dos financiadores da campanha do Bolsonaro foram os pastores. E uma coisa que acontece no Brasil é o seguinte, quando uma pessoa adoece, principalmente doenças graves, elas começam a vender tudo que tem e entregar para a igreja. Olha que coisa interessante que o Carlos Blouth falou. Vocês já pararam para pensar que isso pode ser, e lógico, no campo conspiratório, vocês já pararam para pensar que pode ser uma estratégia dessas igrejas aí de Malafaias, Felicianos, Magnus Malta, essas igrejas que não tem nada a ver com Deus, eles podem estar criando condições para que as pessoas, ao adoecerem, no lugar de procurarem médicos, procurem essas igrejas. E é comum que essas pessoas procurem as igrejas e ali entreguem todo o patrimônio que tem por causa de uma doença. Então, doenças terminais que obviamente podem ser curadas no momento inicial, como câncer, imagina que o Bolsonaro retira os médicos das pessoas mais humildes e da classe média. Aí você imagina o seguinte... A pessoa procura o médico e não tem o atendimento. Quando ela chega a ter o atendimento, ela está na fase terminal de um câncer.
Isso para uma igreja de um Silas Malafaia é um prato cheio, que durante o tempo que aquela pessoa está na fase terminal, o pouquinho que ela tem, ela entrega. Ali ela vende geladeira, vende fogão. O Carlos falou uma coisa que, se a gente refletir, pode fazer parte, inclusive, do planejamento do fim do projeto Mais Médicos. A redução do acesso aos médicos para que as pessoas, ao adoecerem, simplesmente procurem as igrejas e ali deixem todo o patrimônio. O médico atende de graça, a igreja, obviamente, vai fazer o cara vender geladeira, vender carro, vender absolutamente tudo, e o cara doente, ou então o familiar, né, por causa do familiar doente, o cara realmente saia vendendo tudo e entregando na igreja. Eu não tinha pensado por esse ponto, mas esse comentário do colega me fez pensar isso e realmente faz sentido. Muito obrigado, Gilson Tutor, pela presença aqui, moderador. Ele fala, salve, Léo Estopa, obrigado. Hoje o Clicério também tá. Ontem o Clicério tirou folga, eu fiquei até preocupado. Falei, será que aconteceu? Será que mataram o Clicério, né? Que quando o pessoal da esquerda some, a gente começa a pensar nisso. Pati CM fala, médicos cubanos estavam submetidos ao regime de trabalho escravo, disse o cidadão que aplaudiu a reforma trabalhista e comemorou o fim do Ministério do Trabalho. O mais interessante, Pati, é o seguinte, a reforma trabalhista permitiu a terceirização irrestrita. Olha só, terceirização irrestrita significa que todo trabalhador brasileiro agora pode ser contratado através de uma empresa que fica com parte do pagamento. Então imagina que antes, para contratar, por exemplo, um médico, o Estado brasileiro tinha que fazer um concurso e ali contratava um médico. Entregava 100% do pagamento para o médico. Agora, por causa da terceirização irrestrita, projeto esse que foi inclusive votado, defendido e elogiado pelo Bolsonaro, todo trabalhador brasileiro vai ter que deixar parte do salário dele, mas não para o Estado que deu para ele a oportunidade de estudar, e sim para uma empresa terceirizadora que obviamente vai ser de políticos, amigos de políticos, grandes empresários que trabalharam pela terceirização irrestrita. Nivaldo Pereira, Léo, fale da guerra híbrida que o Brasil está passando. Olha, Nivaldo, eu conheço dessa guerra híbrida, eu gosto de falar muito sobre a estrutura de redes, que é uma coisa que eu tenho criticado aqui, como que a direita conseguiu fazer toda uma estrutura de rede de comunicação de direita, e eu não só critico, como eu chamo atenção sobre a importância da gente combater essa rede de direita com uma rede de esquerda. Eu prometi que eu traria um link para vocês terem acesso ao meu trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso de Relações Internacionais, que eu falo num assunto bem semelhante, o uso das redes para o fim da soberania nacional. Eu não consegui fazer a minha página pessoal ainda, tá uma correria danada, mas eu tenho todos os meus trabalhos no LinkedIn. Então, se vocês me procurarem no LinkedIn, Leonardo Estopa, lá na descrição das formações, tem lá Relações Internacionais, e tem o trabalho de conclusão do curso de Relações Internacionais. Então, a dica que eu dou para vocês é que procurem as referências, e lá naquelas referências vocês vão achar material muito bom. O Bozo vai gastar 12 milhões com carros blindados. Seria melhor gastar com educação e saúde. Opa, não vai dar, né? Bolsominion, seu presidente congelou os gastos por 20 anos. Olha, e um colega perguntou, eu lembro que teve uma pessoa que perguntou aí, sobre a possibilidade de diminuir família Marques, muito obrigado, Ianda Marques, família Marques Souza e Paraty, mandando beijos para você e sua família, beijão de volta, Iandra Marques, beijão aqui do Leonardo Estopa, da Jennifer Lamonier Estopa e da Luísa Lamonier Estopa, abração para o pessoal aí de Paraty. O pessoal me perguntou sobre a possibilidade da possibilidade do presidente reduzir o salário do servidor público. Tem sim. Primeiro, a gente precisa admitir que não existe mais lei no Brasil que não possa ser desrespeitada, né? O Bolsonaro conseguiu desrespeitar a lei eleitoral. Antes disso, o STF já tinha criado uma interpretação paralela para prisão em segunda instância. Então, hoje não tem mais, gente, o que pode e o que não pode. O que a gente precisa entender é o seguinte, estamos vivendo num momento de golpe, e no momento de golpe não existe nada que não pode. Então ele pode fazer isso de duas formas. Uma, faz na tora e perde popularidade. Outra, deixa a inflação aumentar e não reajusta o salário do servidor. Assim o servidor passa a ganhar menos da mesma forma. Eu acho que ele vai usar a segunda possibilidade, deixar
inflação crescer e não aumentar nem salário mínimo, nem salário de servidor, que assim ele abaixa o salário de todos os brasileiros de uma vez só. Canal Progressista, aqui na cidade que eu moro, uma empresa demitiu 70 funcionários com 20, 30 e 40 anos de tempo de casa. Muito obrigado, Canal Progressista, pelo superchat. Nós vamos ver isso acontecer muito mesmo que... Digamos que mesmo que a gente tenha uma situação de bolha econômica, né? Vamos imaginar aí que o Bolsonaro decida queimar todas as reservas que o governo Lula e Dilma acumulou. Me parece que são 380 bilhões de dólares. Mesmo que ele faça isso, ele não vai conseguir criar Ele não vai conseguir gerar empregos queimando essas reservas. Ele vai conseguir criar um superconsumo que vai dar uma pequena ilusão aí para o eleitorado dele de que está tudo bem e depois volta de novo para a confusão, naquela coisa. Você está desempregado, mas você tem o dinheiro do FGTS. Você está gastando o FGTS, você não é rico, você não tem dinheiro, você está com o dinheiro do FGTS, ele vai acabar uma hora ou outra. E o Bolsonaro, ele pode fazer isso, né? Ciências Humanas TV, teve um imbecil que xingou até minha mãe só porque falei a verdade sobre as teorias megalomaníacas do Escola Sem Partido. Tem pessoas imbecis demais. Sim, o mais desesperador é o seguinte. Tem pessoas... Olha que interessante. O Gilson Tutor está assistindo o filme do Zorro. E o Zorro conta uma história interessantíssima, que é uma... É muito compatível, Gilson, com a live, muito compatível mesmo. Porque o Zorro, ele conta uma história muito interessante, né? Que é a história que faz uma alusão a um rei que tinha na Inglaterra, que era parece que o rei sem terra. E parece que é o Zorro Robin Hood, mas eu acho que é o Zorro mesmo. E o Zorro parece que ele lutava contra esse rei sem terra que só queria tomar o patrimônio dos outros, ou seja, é praticamente o que está acontecendo agora das elites tomando aquilo que é dos trabalhadores, tem tudo a ver o filme. São 380 bilhões de dólares, está no sítio do Banco Central. É perigoso dizerem que não, que o PT quebrou o Brasil, é muito bom que existam esses registros, né? Léo disse que o Haddad ganharia. Sim, Chuck, não fui só eu não. Várias pessoas disseram que o Haddad ganharia. Ninguém, absolutamente ninguém dentro do Brasil esperava que o Bolsonaro fosse utilizar fake news na campanha e que o TSE aceitaria de braços abertos a utilização de caixa 2 e fake news. O detalhe é o seguinte, nas condições normais, tanto é que se você procurar todas as pesquisas antes do fake news, quem ia ganhar era o Haddad, nas condições normais. Só que nós temos uma justiça totalmente acovardada, nós temos um grande esquema de caixa 2 que decidiu as eleições e hoje nós temos um governo que, apesar de ter sido eleito, é um governo que se elegeu com o caixa 2. Tá aí, ó. Digamos que eu, particularmente, não comemoro a vitória do Bolsonaro, mas eu vou rir a cada derrota que você, eleitor do Bolsonaro, tiver, porque vocês foram muito, mas muito idiotas mesmo, de votar por causa da mamadeira de piroca, votar por causa do kit gay, votar por causa da perseguição ao PT. Olha, uma coisa eu te garanto, os brasileiros, nos próximos 40 anos, vão pagar e vão pagar caro pelo desrespeito que eles tiveram com o ex-presidente Lula. Isso porque o Chuck, o ex-presidente Lula, foi talvez a primeira liderança dentro do Brasil nos últimos tempos que teve coragem de governar para o povo. Foi o primeiro, de não se curvar às elites e colocar o pobre no orçamento. No momento em que o ex-presidente Lula foi traído pela nação brasileira, não é porque a gente tem um Deus que vai vir aqui e vai trucidar a nação e fazer a nação pagar por isso, não. É muito simples. Estamos vivendo hoje, Chuck, um momento de desseleção natural. Desseleção natural é a seguinte coisa. As pessoas percebem que fazer o bem não paga bem. As pessoas percebem que a melhor coisa nesse momento é ser o pior. Por exemplo, você já parou para pensar que o chanceler brasileiro, ou seja, a pessoa responsável pelas relações internacionais do Brasil, é talvez o único dentro do Itamaraty que seja contra os interesses nacionais? Você parou para pensar que hoje nós estamos vivendo uma situação em que os escolhidos são os piores?
Vamos cair numa real. Se a gente vive uma situação em que os escolhidos são os piores, a tendência natural é que o brasileiro queira ser o pior. Então hoje eu garanto para você que ao desrespeitar o ex-presidente Lula, o que acontece nesse momento é que o sinal que o Brasil manda para todos os políticos é que não vale a pena governar para o povo. Hoje a gente cria eleitores do Bolsonaro que votam em pessoas que não têm a mínima noção e a mínima vontade de fazer nada pelo povo. Eu falo com você com toda a sinceridade. Você foi derrotado. Eu te garanto. Você foi derrotado com isso. Porque de hoje até o último dia da sua vida, você vai perceber que o Brasil não vai mais produzir bons políticos. Porque ficou bem claro que não vale a pena ser bom político no Brasil. Então, aos poucos, o Brasil vai ser infestado de Alexandres Frota. Aos poucos, o Brasil vai ser infestado de Janaínas Pascoal, só sensacionalismo, só oba-oba e nada de seriedade. Sabe por quê? Porque seriedade manda pra cadeia. Fazer pelos pobres manda pra cadeia. Você acha mesmo que eu tô perdendo com isso? Eu garanto pra você, toda a nação brasileira pobre, toda a parte pobre do Brasil perde com isso. É uma desseleção natural que a gente está vivendo. Deixa eu agradecer os superchats que chegaram enquanto isso. Muito obrigado, JT Salles. Léo, Joseph Stalin pensaria da mesma forma que você. Foi melhor Bozo vencer para que o povo aprenda de uma vez por todas o que é neoliberalismo. Só assim vão aprender a votar decentemente. Concorda, Léo Stalin? JT Salles, eu concordo plenamente. No momento em que, olha, uma coisa, depois do primeiro turno, eu vi o que é a necessidade da educação do povo, quando no primeiro turno, quando o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno, eu vi a Jennifer com muita raiva assim, dos familiares dela que estavam fazendo campanha para o Bolsonaro e falou assim, olhando para os familiares dela, pessoas pobres, com carrinho velho, votando por causa do pastor. Ela virou e falou assim, agora eu quero é que esse Bolsonaro ganhe. Você vê assim, toda a classe política brasileira, não é só eu não. John Chante, muito obrigado, John Chante. Léo, o seu canal é excelente. Há informações que só aprendo aqui. Agradeço de coração, John Chante, pela grande ajuda aí. Agradeço de coração também pelas palavras. Muito obrigado. Uma coisa que eu vi a Jennifer com raiva dos familiares dela, pobres, votando no Bolsonaro porque o pastor mandou. Ela olhando para eles, sabendo que eles vão se ferrar muito mais que nós. O detalhe é que a gente olha para as pessoas que estão votando no Bolsonaro e fala, esse cara vai se ferrar muito mais que eu. Que um botijão de gás de 100 reais vai prejudicar muito mais ele do que a mim. E é a hora que eu vi ela olhando com muita raiva e falando, agora eu quero que esse Bolsonaro ganhe. Porque agora todo mundo está querendo ver esse povo reeducado. A grande realidade é essa. Muito obrigado, canal Bênção Sem Medida. Léo, igual Lula, nunca mais. Dificilmente, porque nós não temos mais os fatores que geraram o Lula. Isso é muito importante. Hoje, nós não temos mais a vontade política de fazer pelo povo. Por quê? No momento muito próximo da nossa história, a gente teve um governante do povo martirizado, que é o caso do Lula. Então, hoje pode ter certeza, o que sobrou da esquerda brasileira está pensando duas vezes se vale a pena governar para o povo. Gente, nós vamos morrer sem ver o Brasil sendo governado pro povo novamente. Porque é muito difícil imaginar que outro político, depois dessa eleição do Bolsonaro, outro político vai querer fazer pelo povo. É muito difícil imaginar isso, que vai surgir outro candidato a presidente para desafiar as elites, para colocar o pobre no orçamento. Bem difícil. Depois do que fizeram com o Lula, bem difícil. Muito obrigado, Léo Moraes. Sobre o fake e robôs, juro que tentei avisar meio mundo e que era para responder na mesma moeda em cima dos evangélicos e neutros. Face dá essa ferramenta para o pessoal abrir qualquer coisa e ver tudo em volta que era fake. O problema, Léo Moraes, é o seguinte, muitas pessoas que frequentam essas igrejas, elas não querem buscar a verdade, elas querem a verdade entregue. Então é o seguinte, se dentro de uma igreja o pastor falou, o Haddad é do diabo,
Você pode estar na porta entregando para todos os fiéis um folhetinho com as provas que o Haddad não é do diabo. Eles não vão nem ler. Eles já formaram a convicção que o Haddad é do diabo. O problema está no crescimento dessas igrejas no Brasil. Mas, infelizmente, a esquerda deixou isso acontecer, nós deixamos isso acontecer, né? No momento em que nossos amigos passam dificuldades, nós somos os primeiros a virar as costas e deixar, olha, deixa pra lá, esse cara tá muito chato. É a hora que o pastor pega, leva pra igreja, fecha um contrato de 10%, lava a égua e ali ele consegue controlar ideologicamente aquele cara e fazer o cara de massa de manobra. Infelizmente, nós somos culpados pelo que aconteceu. Não, quando eu falo nós, eu falo todos nós. Eu tenho amigos que antes eram pessoas extremamente normais e agora estão lá, extremamente fanáticos, pessoas do meu convívio que eu olho hoje e falo, gente, eu conheço essa pessoa há 5 anos atrás, essa pessoa era uma pessoa tão normal, tão inteligente, correndo atrás das coisas. Hoje está lá, desesperado, distribuindo panfleto, fazendo campanha. Uma amiga minha, por exemplo, depois que ela descobriu que estava tomando um chifre do marido, entrou em desespero, um fanatismo danado, fica só compartilhando corrente contra a traição. As pessoas entram em parafuso e procuram formas sobrenaturais de resolver um problema. Na hora que elas procuram formas sobrenaturais, elas vão acreditando naquilo, vão acreditando, se confortam, mas ficam vulneráveis. Esse é que é o grande problema. E nós somos, em partes, culpados por isso. Muito obrigado, Ângela Soares, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Estamos chegando aqui a 2.000 pessoas assistindo ao vivo. E eu queria lembrar a vocês que é muito importante vocês compartilharem essa transmissão no WhatsApp, no Twitter, nas redes sociais como o Facebook. E se você tiver no Facebook, o link para vir participar no YouTube está na descrição da transmissão desse vídeo. No Face, a qualidade da transmissão é menor, então as imagens ficam realmente embaçadas, mas no YouTube a qualidade é bem melhor. Então venha participar com a gente aqui e muito obrigado mais uma vez, Léo Moraes. Mas a ideia era levar mensagens de pastores sobre o Evangelho, a questão do Papa e sua carta e etc. Olha, Léo Moraes, o caso da igreja é um caso bem complexo. O crescimento das igrejas selou o destino da nação brasileira. O que acontece? As igrejas são instituições que são pequenas monarquias. Ali dentro, as pessoas conseguem funções importantes, se acham importantes. Elas estão dispostas a assumir uma verdade falsa, ou seja, assumir uma mentira para não se perderem daquele contexto. Isso é uma coisa muito séria. As pessoas que frequentam essas igrejas, elas estão dispostas a acreditar naquilo que elas mesmas sabem que é mentira, só para não serem expulsas daquele contexto. O grande problema é esse. São pessoas que às vezes não eram, assim, não tinham muito sucesso na vida convencional, quando chegaram na igreja, conseguiram um posto, olha, fulano é obreiro, fulano é diácono, várias igrejas, cada uma tem suas determinações, né? A pessoa sempre sonhou em tocar na vida na igreja, ela conseguiu uma função no grupo de louvor, tudo isso acaba fazendo com que essas pessoas lutem para defender aquela monarquia. Da mesma forma que nós estamos lutando para defender o Brasil, para o Brasil não ser tomado pelos Estados Unidos, aqueles evangélicos defendem as pequenas monarquias porque eles fazem parte daquilo e são reconhecidos dentro daquele contexto. Então eles lutam até a morte para manterem a vida daquele contexto. Então, para o cara, é melhor ele lutar por uma mentira, mesmo sabendo que é mentira, do que abrir mão de lutar por aquele contexto dele. Então o evangélico às vezes dessas igrejas, dos malafaias, mesmo sabendo que ele está falando mentira, ele continua lutando por aquela mentira dele, porque assim ele está defendendo a soberania daquela monarquiazinha dele ali. Por exemplo, o Império Silas Malafaia. É uma coisa bem complexa, uma coisa bem triste quando a gente imagina que isso acontece. Mas acontece. Infelizmente acontece. Deixa eu trazer aqui os comentários, deixar os comentários rodarem aqui. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pelos superchats e pelos compartilhamentos. Lembrando que o compartilhamento é muito importante para o crescimento dos canais. Angélica Macenas fala, mala cheia, faia. Lula vai continuar preso mais 20 anos. Olha, Brasil Livre, eu acho que o Lula vai morrer na cadeia.
com toda sinceridade. Se o brasileiro não fizer nada, ele vai morrer na cadeia. A ideia é essa, é matar Lula na cadeia. A ideia é mostrar para todo político brasileiro que se tentar governar para o Brasil, morre. A ideia é clara, não se trata de uma luta contra a corrupção. Trata-se de uma espécie de repressão contra a ideia de colocar o pobre no orçamento. É mais ou menos assim, aquele que tentar criar programa Bolsa Família, aquele que tentar criar programa educacional para os pobres, aquele que tentar redistribuir renda, a gente joga aqui na jaula. Eu acho que a ideia maior é essa. Léo Moraes, é verdade, muitos ex-drogados, muitas pessoas que os pastores se aproveitam e no estado final viram importantes para a pessoa, lutam pela mentira. É verdade, muitos ex-drogados, muitas pessoas que os pastores se aproveitam e no estado final viram importante para a pessoa e lutam pela mentira. Exatamente. Aquele local torna-se muito importante para a pessoa e a pessoa luta para manter aquela mentira. Eu espero, Roberto Delgado, que você tenha feito as pesquisas que a gente estava conversando aqui. Mentira, como a Manuela e o Haddad praticando a sua hipocrisia na macumba e na Primeira Católica Peraí. Mentira como Manuela e o Haddad praticando a sua hipocrisia na macumba, uma dança africana, na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas. Roberto, eu não sei o que você está querendo dizer com isso, não. Eu acho o seguinte, eu particularmente, eu não admiro um político que se fecha em cima de uma religião, não. Então, a ideologia do Haddad e da Manuela é exatamente o respeito a todas as religiões. É lógico que o Bolsonaro ele se aproveitou de um momento em que a intolerância religiosa das igrejas evangélicas foi bem importante para eleger Bolsonaro. Mas olha, sinceramente, se for para um candidato que eu defendo se tornar intolerante, tá? Se tornar intolerante com as pequenas religiões, né, com as religiões menos privilegiadas para se eleger, eu prefiro que ele seja derrotado. É mais ou menos assim, suponhamos que eu fosse candidato, não sou candidato, mas suponhamos que eu fosse candidato. Se para eu me eleger eu tiver que desrespeitar as religiões de matriz africana, eu prefiro ser derrotado. Eu acho que hipocrisia é uma pessoa como o Bolsonaro que claramente não é cristão, ficar fazendo de conta que é cristão, indo na igreja evangélica para poder puxar voto. Hipocrisia são pastores que obviamente não são cristãos, eles podem ser bons comunicadores, podem ser o que for, mas um pastor que prega a ideia de que os ricos não devem ajudar os mais pobres, um pastor que prega meritocracia, ele não é cristão. Desafio básico, leia um evangelho. Qualquer um dos evangelhos, leia o primeiro e veja a vida do Cristo. Você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo pregado nessas igrejas. Então eu te falo com toda a sinceridade. Hipocrisia não é um candidato a respeitar todas as religiões. Hipocrisia é um babaca vestir um terno e uma gravata, ficar falando de Jesus Cristo e pregando satanismo. Isso é hipocrisia. O cara entra numa igreja, escreve na placa, igreja evangélica, isso, isso, isso. E lá na frente, em cima daquele palanque, que para mim não é um altar, ele prega a palavra de Satanás, ele prega o anticristo. Silas Malafaia é um deles. Ele se diz cristão, sobe no palanque e prega o anticristo. Seria maravilhoso o Silas Malafaia me processar, por exemplo, que aí eu ia provar por A mais B que todas as atitudes dele são anticristo. Por isso que eles não tocam, né? Nem tocam no assunto. Ele gosta muito de falar do Felipe Neto, que é mais famoso, lógico. Me processa. Me processa. Silas Malafaia é a expressão máxima do anticristo. Marco Feliciano, Magno Malta são a expressão máxima do anticristo. E eu estou disposto a enfrentar um processo judicial e provar isso na frente do juiz. Está aqui, ó. Mostro detalhe por detalhe da vida de Cristo e provo que o que você faz, na verdade, não é ensinar o evangelho. Muito pelo contrário. Você pega uma pessoa que gostaria de conhecer o evangelho, conduz essa pessoa para o quinto dos infernos para que essa pessoa nunca tenha acesso ao evangelho. E você vem falar comigo que uma pessoa que respeita todas as religiões é hipócrita? Hipócrita é o cara que usa o nome de uma religião para pregar o satanismo. Isso é hipócrita. O resto não. Deixa eu ver o que diz aqui. Bolsonaro foi simpático a todas as religiões. Hipocrisia é o Haddad
Oapando Hóstia. Ô, Roberto Delgado, ele não foi simpatizante, ele disse que as religiões pequenas têm que se curvar às maiores. Então vamos parar com essa bobeira. Olha, pesquisa, né? No dia eu te falei para pesquisar do PIB, parece que você pesquisou. Pesquisa. Vou te falar o seguinte, faz assim, leia um evangelho. Tá aí outro desafio. O desafio que eu fiz para você aquele dia que você participou, e participou de uma forma fina, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pela forma decente e limpa pela qual você participa aqui. Se todo eleitor do Bolsonaro puder vir aqui e participar da forma bonita como você participa, trazendo ideias, eu só tenho a agradecer, tanto pelo superchat que me ajuda, quanto pela participação limpa. Mas nesse momento eu te peço uma coisa básica. Saia da jaula da ilusão. Abra um evangelho, leia do início ao fim. Eu estou te pedindo para fazer isso, que eu te garanto que com isso você vai se libertar. Você vai fazer o seguinte, se você tiver, eu tenho uma certa dislexia, o que eu faço? Eu uso um aplicativo que lê o livro para mim. Só que para a Bíblia nem precisa, você pode procura lá, evangelho, escolhe qualquer um e escuta, tá no YouTube. Escuta a voz do Cid Moreira, que é muito mais... Você falou exatamente o contrário do que eu estou te pedindo para fazer. Leia Mateus 6,6. Isso é... Olha, gente, isso é importante. Deixa eu ler o Léo Moraes. Quero aproveitar a participação dele para poder falar uma coisa que é muito importante aqui. Léo Moraes, muito obrigado. Puta que o pareço. Roberto continua lendo fake news. O Estado é laico e deve respeitar todas as religiões. Lula não morrerá na cadeia. Depois veja seu zap. Muito obrigado, Léo Moraes. Vamos trabalhar para tirar o Lula de lá, mas não vamos nos iludir. A ideia deles é matar o Lula na cadeia. Vanderlei Carvalho. Quando um povo acha que um pastor é dono de suas vidas, principalmente esses que vendem terreno no céu, é sinal de que o povo não usa mais o cérebro. Muito sério isso, mas infelizmente é assim. Olha, Roberto Delgado, eu estou vendo aqui, você falou aqui, estopa, sou ateu. Não é questão de ser ateu. Eu não estou te pedindo necessariamente para atender para uma religião ou para outra. Eu estou te falando mais uma vez, isso é importante, gente. Deixa eu deixar os comentários aqui, passeando, desembolados, que eu quero falar isso aqui. Isso é importante. Não interessa se você é cristão, não interessa se você é da Umbanda, do Candomblé, não interessa se você é macumbeiro, não interessa se você é muçulmano, não quero nem saber. Você pode acreditar até no Henrique Cristo. Não estou falando de compatibilidade de religião. Eu estou falando de cinismo dos pastores brasileiros. O que eu estou falando é disso. O desafio que eu faço para vocês é de incoerência com a palavra deixada por Cristo e o que foi feito por esses pastores e pelo Bolsonaro. Eu falo mais uma vez, jamais e sob hipótese alguma, busquem a informação mastigada, pega a informação completinha. Então, a dica que eu dou para vocês, não venha sob hipótese alguma, leia Mateus 6,6. Não é isso, calma. Vamos falar de Mateus então. Pega o evangelho de Mateus e jamais, sob hipótese alguma, leia apenas um versículo. Sabe por quê? Porque é muito fácil tirar um versículo de contextualização. É muito fácil. Imagina que para você entender a vida de Cristo, você tem que ler toda uma história. Não adianta você pegar, igual o pessoal vai lá e busca, o coração do bom se inclina para a direita, o coração do mal se inclina para a esquerda. Eu não sei se é esse o texto, mas peraí, vamos cair na real. A gente tinha esquerda e direita na política quando isso foi escrito? Então, não adianta buscar coisa descontextualizada para justificar. É isso que os pastores fazem. É sobre isso que eu estou falando com você aqui agora. Os pastores dessas igrejas são hipócritas que usam da Bíblia aquilo que convém para que eles possam falar a mentira deles. Inclusive, teve um caso que saiu na Rede Globo de um pastor pilantra, picareta e safado que queria fornicar com a vizinha e estava usando um trecho da Bíblia para justificar a obrigação da vizinha fornicar com ele. Então vamos cair na real. Para sair dessa jaula, você precisa ler o Evangelho. Então, acredite em Deus ou não. O que eu peço para você é o seguinte, para você entender que o Bolsonaro não foi em momento algum respeitoso com o cristianismo, para você entender que os pastores dessas igrejas não estão respeitando o cristianismo, você não pode, sob hipótese alguma, pegar um versículo isolado e a partir daquele versículo tentar entender tudo.
Lê um evangelho do início ao fim. Ali você vai ver a vida de Cristo, contra o que Cristo lutou, quem que eram os inimigos de Cristo e desde o início ao fim quais foram os problemas que Cristo enfrentou. E mais, quem matou Cristo. Ali você vai ver que foi todo um trabalho de luta contra a desigualdade social. Foi todo um trabalho de proteção aos mais fracos, todo um trabalho contra a política das elites dominando os mais fracos, todo um trabalho contra a ideia de que você já nasceu para ser pobre, por isso você tem que morrer pobre. É por isso que eu falo com você. Você só entende como Bolsonaro, Malafaia, Feliciano, Magno Malta são anticristo se você tiver pelo menos um tempinho para dedicar a você e ler não o que dizem esses pastores, mas o ensinamento deixado por Cristo. Pode ler Mateus, lê Mateus do início ao fim que você vai perceber como que vocês estão sendo enganados. Deixa eu trazer aqui os comentários. Léo, sempre que o Bolsominion me diz que o PT acabou com o Brasil, eu falo, me aponte um só fator sobre o que você está dizendo. Ninguém consegue falar nada. Antônio Las Vegas Arruda. Eles sempre falam dos desempregados. Eles não conseguem perceber que o desemprego foi causado para tomar o poder. Sempre falam dos desempregados. Quando a gente fala de balanço, né, que aí vem o alienado e fala, não, mas a dívida interna cresceu. Peraí, mas a gente tem 380 bilhões em reservas internacionais. A dívida do Silvio Santos deve ser altíssima, mas o cara tem grana. Obviamente, Luciano Huck tem muita dívida, mas o dinheiro que o cara tem é insignificante perto da dívida. Bom, mas faz parte. Canal Bênção Sem Medida. Se alguém ler apenas um dos evangelhos, é continuar acreditando no Bozo. É como eu como a Bíblia. Exatamente, olha, você só tem... Gente, eu também já fui ludibriado e eu cheguei a ter raiva da Bíblia quando as pessoas traziam coisas descontextualizadas para tentar forjar algum entendimento. Eu pensei, gente, a Bíblia não pode ser uma coisa ruim. Deus não pode ser uma coisa ruim. Então eu resolvi fazer uma matrícula num curso de teologia. Está fazendo 1 ano que eu estou fazendo teologia, não completei o curso ainda. E o que mais se fala num curso oficial de teologia? O maior erro do ser humano é tentar entender o cristianismo sem contextualizar. É você imaginar que você pode, no dia de hoje, usar o ensinamento bíblico ao pé da letra. Isso é loucura. É isso que os pastores usam para controlar as pessoas mentalmente, assim, para guiar as pessoas, né? Para fazer as pessoas de bobas. Infelizmente isso acontece, mas Luiz Carlos Patrício, sou evangélico, já estudei a Bíblia de capa a capa mais de 3 vezes e não achei nada que justifique a injustiça como o Lula está sofrendo e muitos evangélicos aplaudindo. Por isso que eu falo, Luiz Carlos Patrício, esses evangélicos não estão percebendo, mas eles estão frequentando seitas satânicas que usam a palavra evangélico na capa. Usam a palavra Deus. Falam de Deus, mas são seitas satânicas. Quando que eles vão entender isso? Não sei. Pode ser que muitos deles só entendam isso após a morte. Se eu tentar falar, brigam comigo. Tem parentes, amigos, que eu tento falar, você não está percebendo que você está sendo... Ah, não, aí é eu que sou de Satanás. Quando eu tento explicar, a única coisa que eu estou te pedindo é para ler a Bíblia. Não, aí eu sou de Satanás, eu estou tentando tirar do caminho, infelizmente isso acontece. Fabrício, Cristo pregou obediência, não revolução. Você disse que naquela época não havia esquerda e direita, mas fez um vídeo dizendo que a direita matou Cristo. Oh, meu Deus, Fabrício. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode pegar um elemento de hoje e mandar para o passado, porque existia direita, não existia o conceito de direita e esquerda. Entendeu, Fabrício? Olha, sempre, absolutamente em qualquer momento da história, sempre existiram os átomos. Agora, se você conseguir buscar lá nos escritos de 5.000 anos atrás uma explicação do que é um elétron, do que é um próton, do que é um nêutron, é difícil. Mas se falar que eles não existiam, aí você está pegando pesado, Fabrício. O que eu estou querendo dizer é isso. Bom, Léo, Marcos Vinícius, Léo, como Lula é dono do triplex, se nem apareceu a escritura do imóvel em nome dele? Marcos Vinícius pergunta, eu vou comentar sobre isso, Marcos. Roberto Delgado, Deus foi um escudo para o genocídio de Javé. Deus foi um assassino e genocida. Além de estimular a pedofilia, leia Números, deve ser Números 31, 11.
Olha, Roberto Delgado, eu li números e não consegui ver nenhum estímulo à pedofilia, até porque números é como se fosse uma legislação, né? Um livro de regras. Eu não consegui ver nenhum estímulo à pedofilia lá, não. E realmente, inclusive tem, né, isso é coisa mais profunda, né? Existem determinados teóricos, eu acho que foi o Marcion, que não admitia a ideia de que o Deus do cristianismo pudesse ser o Deus dos judeus, né? E até quando você imagina judeu, você já imagina uma certa, como eu diria, quando você imagina o termo judeu, você já imagina, uma coisa está errada. Peraí, olha, o ancestral maior, ele teve Isaac e Ismael. Ali já meteram o pé na bunda do Ismael, ficou só o Isaac. Dali surgiram 12 tribos. Daquelas 12 tribos, uma era a tribo de Judá. E a galera da tribo de Judá que eram os judeus. Então você pega uma promessa que foi dada para um patriarca que teve 2 filhos. Desses 2 filhos, um já foi chutado logo no início. Logo na sequência de um dos filhos, 12 tribos surgiram. Dessas 12 tribos, uma tribo formou a religião. Você vê que já está completamente errada a coisa. E tem teóricos que acham que o Deus de Jesus Cristo não é um Deus que gosta de trucidar igual o Deus dos judeus. Mas enfim, Números foi escrito de uma forma obviamente inspirada por Deus, por Moisés, é uma coisa muito antiga, eu nem sei se é compatível você tentar ler Números imaginando uma realidade de hoje. É muito importante lembrar que há poucos anos atrás, as tribos guardavam as crianças recém-nascidas até determinados anos de idade para sacrificar e todo mundo aplaudia. Então, cultura tem tempo, tá, o Delgado? Muito importante isso. Deixa eu agradecer aqui também. Glória Horta. Léo, encabeça essa campanha. Vamos escrever cartões de Natal para o Lula. Olha, interessante, Glória. Eu só não sei se seriam entregues, né? Mas seria interessante, sim. Eu vou, inclusive, tentar passar para o Brasil 247, que eu acho que vai ter condição de ter muito mais alcance e trazer, né? Fazer até uma arte bonitinha com isso que você trouxe aí. Muito obrigado, Pedro Pérez, pelo superchat. Pedro Pérez, muito importante o superchat para o crescimento dos canais. E quando eu agradeço o superchat, eu gosto também de convidar as pessoas para virem participar com a gente. Normalmente, quando eu começo a falar nessa questão das igrejas terem utilizado de má fé para conduzir a política no Brasil, eu entro um pouco a fundo, porque eu acho que foi absurda a forma como o satanismo tomou as igrejas evangélicas brasileiras. O que o satanismo fez no Brasil? É muito difícil, gente, você solucionar um problema com um remédio errado. Então imagina o seguinte, a melhor forma que tem de você matar um paciente doente é dando um remédio errado. Se você der o remédio errado, o cara não vai curar a doença e ainda vai criar uma outra doença dentro dele por causa do uso daquele remédio, o efeito colateral. O que essas igrejas malafaias e felicianas fazem é exatamente isso. Elas pegam a pessoa que está procurando um remédio, a pessoa está doente espiritualmente, ela está procurando uma orientação cristã. Ela acha que encontrou essa orientação cristã. Não, ela encontrou um desvio. Tem 2 problemas aí. O primeiro, a pessoa acha que solucionou o problema porque ela acha que encontrou a resposta. Esse é o primeiro problema. E o segundo grande problema é que porque a pessoa acha que encontrou, ela não vai voltar para procurar, mas ela está sendo ludibriada. Isso aí, infelizmente, é uma coisa que me preocupa muito, por isso que, às vezes, eu aprofundo um pouco mais. Léo Moraes, a igreja atrasou em séculos a tecnologia. Os pastores proibiam a leitura da Bíblia para ninguém interpretá-la, assim como o Léo pede para fazer. Imagina o que perdemos em Alexandria. E olha, Léo, hoje, uma coisa que eu falo que hoje ficou bem provada é que não precisa mais esconder. A Igreja Católica, ela escondia a Bíblia e quando determinadas, digamos que, subversões começaram a ler a Bíblia, a Igreja Católica prendia e botava fogo, porque estavam lendo a Bíblia. Então, hoje, não precisa mais disso. O que o pastor faz para evitar que as pessoas leiam a Bíblia? O pastor lê. Chega o pastor lá, lê a Bíblia, dá a interpretação dele, a pessoa pensa, eu não preciso nem preocupar mais, eu fiz a minha parte. Eu já estou quite com Jesus Cristo, quite com Deus, porque eu fui à igreja, ali o pastor leu um versículo da Bíblia. Tem um amigo meu que é eleitor do Bolsonaro, o cara, que, às vezes eu fico pensando, como que é compatível uma pessoa que, engenheiro civil, fazendo mestrados, tão inteligente num ponto, no outro ponto tão alienado, né? Aí eu falei com ele assim, olha, Sérgio, que ele chama, ele nem liga de eu falar as coisas dele não, mas enfim, eu falei, Sérgio, eu tô te pedindo, cara, faz o seguinte, ele é cristão, mas de igreja católica. Eu falei, Sérgio, o que eu tô tentando explicar é
que tanto padre quanto pastores, eles desviam a atenção das coisas que eles não querem mostrar, eles mostram só aquilo que é interessante. Aí eu falei, olha, lê um evangelho. Ele falou, não, cara, você não está entendendo. Todo final de semana na igreja que eu vou tem leitura da Bíblia, tem isso. Cara, eu só estou falando com você que eles fazem uma distorção, uma interpretação do jeito deles, mas se você ler o evangelho sozinho, você vai ter uma visão diferente. Não, não precisa disso não, cara. O padre lê, eu tô te falando que o padre lê, que não, você todo final de semana lê um pedaço lá, a gente vai lendo. Falei, puta que o pariu! O que custa você, sem o padre, pegar e ler um evangelho do início ao fim? É muito simples! O que custa parar de temar, abrir uma Bíblia, pegar lá um evangelho da primeira linha de um evangelho e chegar no final de um evangelho para ali conseguir entender pelo menos a história de vida de Cristo contada pela Bíblia e não pelo pastor? Obviamente ele não leu. Mas continua temando, como, não, precisa não, já estou acostumado. Todo final de semana eu vou à missa, tem evangelho, tem padre, o padre lê. Infelizmente é muito difícil. Agora, nessa nova geração nossa, não precisou queimar a biblioteca. Nessa geração nossa, não precisou esconder a Bíblia. Basta a pessoa achar que ela está com o compromisso solucionado, indo à igreja todo final de semana. Ela acha, não, já fiz minha parte, não preciso de saber mais nada. Silvano, meu Brasil vai ser feliz de novo. Léo, tem alguma pessoa que acharam bom porque Bolsonaro mandou os cubanos irem embora, Léo? E por que os cubanos vieram para o Brasil? Me explica aí. Silvano, meu Brasil vai ser feliz de novo. Sim, tem pessoas que adoraram a ideia dos cubanos irem embora, em especial a maioria dos médicos, porque os médicos cubanos eram concorrência aos médicos brasileiros. Os médicos vieram para o Brasil porque os médicos brasileiros não querem assumir atividades em cidades pequenas, onde eles não vão ter condições de desenvolver a própria carreira. O que um médico pensa? Se eu for tratar de uma tribo indígena, ali eu não vou ter meu consultório, eu não vou poder trabalhar para um hospital particular e eu vou receber só o salário do Mais Médicos. Se eu ficar numa capital, eu vou receber muito mais dinheiro. Esses médicos covardes que não vão assumir esses postos no interior, eles estavam, na verdade, pressionando para que o governo aumentasse o salário no interior. Se o governo aumentar o salário do programa Mais Médicos, automaticamente o orçamento público estoura. Esses médicos estão, sim, comemorando. Alguns eleitores do Bolsonaro estão comemorando, tão somente porque os médicos são cubanos, para eles cubanos não são seres humanos, mas a maioria, obviamente, percebeu que foi uma grande merda. Muito obrigado, Silvano, pelo superchat, canal progressista. Léo, você está falando a verdade. Fui testemunha de Jeová, estudei a Bíblia profundamente com eles. Canal progressista. Olha, você foi testemunha de Jeová, tá aí a explicação, você sabe tudo. O porquê o testemunha de Jeová é extremamente ridicularizado no Brasil. Pessoal, olha, indiferente da religião que você seja, uma coisa todo mundo concorda. O testemunho de Jeová é extremamente ridicularizado no Brasil. Por que ele é ridicularizado? Vocês já pararam para pensar por que o testemunho de Jeová, as pessoas fazem piadinhas, tem meme na internet? Tão somente por isso. Fazem piadas porque o fundamento dos testemunhas de Jeová é estudar a Bíblia. E os crentes, né, não os crentes, mas os pastores, eles têm medo do estudo bíblico. Eles têm medo de um estudo bíblico que não seja o deles. Então, olha, quer matar um pastor de raiva é falar que você vai fazer um curso bíblico. Faz o seguinte, para vocês terem uma ideia, olha, vou dar uma ideia para vocês. Quem aí já tiver sem paciência com o pastor, já tiver querendo sair da igreja, não sai de uma vez, não. Antes de sair da igreja, pega o celular para gravar e chega perto do pastor, num lugar que estiver bem silencioso, e fala com o pastor assim, pastor, eu tô doido para conhecer uma visão mais aprofundada da Bíblia, me sugeriram ir para os estudos bíblicos dos testemunhas de Jeová. Vocês vão ver o pastor surtar de desespero, porque quer ver um pastor surtar de desespero é falar com ele que você vai... Não estou falando de todos os pastores não, tá, gente? Estou falando, obviamente, dessas igrejas malafaias e felicianas aí. Quer ver um pastor surtar de desespero, você falar com ele que você vai fazer um estudo bíblico que não seja na igreja dele. O cara entra em pânico, porque o maior medo que esses pastores dessas igrejas têm é que as pessoas dessas igrejas leiam a Bíblia. Estopa, você crê no Deus da Bíblia e que Cristo era filho haploide do Deus dos Hebreus? Pergunta do Roberto Delgado.
Olha, Roberto Delgado, eu tenho minhas dúvidas, com toda a sinceridade, se aquele Deus dos Hebreus, né, isso eu tenho dúvida, se aquele Deus dos Hebreus era aquilo que está escrito no Pentateuco. Aquele Deus que trucida, aquele Deus que vinga, aquele Deus que manda matar, porque não é compatível. O Deus de amor de Jesus Cristo com aquele Deus trucidador dos Hebreus. Então eu acho o seguinte, se o Deus dos Hebreus era mal daquele jeito, Jesus Cristo veio para tirar a maldade, é incompatível. Mas Jesus Cristo brigou muito com a interpretação da Bíblia naquela forma maldosa. Então, por exemplo, Jesus Cristo, ele brigava muito com a ideia de que, olha, não, você não pode usar o sábado para nada, mas se for para fazer o bem, pode, por que não? Né? Então, eu acho que digamos que pode até ser, mas se for o mesmo Deus, eu acho que aquela escrita lá que pede mortes, que pede vingança, pede um monte de coisa ruim, ela estava escrita de uma forma errada. Eu acho isso. Né? O Cristo realmente, ele veio falando que ele era o Messias prometido por aquele Deus, né? Ele cresceu dentro do judaísmo. Mais uma coisa que o Cristo fez durante todo o tempo foi trazer uma outra leitura da lei, né? Uma outra leitura daquilo. E a leitura do Cristo era sempre menos apavorante e trucidante do que aquela leitura do Velho Testamento. Eu acho muito estranho quando as pessoas abrem mão da nova aliança, né, que nessas igrejas que malafaias e felicianas, eles gostam muito de ir para o Velho Testamento, porque ali no Velho Testamento é mais fácil tomar dinheiro dos outros, vamos cair na real, né? Então eles vão para o Velho Testamento para provocar medo, para tomar dinheiro, para fazer tudo isso. Mas aí você imagina, a nova aliança foi exatamente uma nova forma, uma forma menos cruel de ver o Velho Testamento. É coisa estranha. É muito difícil, tudo tem que ser muito contextualizado. Lembrando que há poucos anos atrás, muitas comunidades matavam primogênitos para oferecer para deuses. Então tudo são coisas bem estranhas. Fabrício fala, leia a matéria publicada hoje no Huffington Post de uma médica cubana, diz que prefere ficar aqui desempregada a voltar para a ditadura. Discuta com Fabrício, você não está entendendo. Primeiro, não estou falando que Cuba é o melhor lugar do mundo. Eu nunca falei isso aqui. Cuba é um país que sofre demais o embargo dos Estados Unidos. Se Cuba é ditadura ou não é, isso não interessa. O ponto que eu tenho aqui é que não cabe ao Brasil interferir em Cuba e você abrir mão de uma coisa que a gente tinha, por exemplo, médicos cubanos, porque você não concorda com o governo de Cuba, isso é idiotice. Você não está entendendo. Olha, peraí, você abre um pacotinho de chips da Elma Chips e aí você descobre que o milho que faz aqueles chips vem de Cuba. Aí você joga ele todo no lixo e não compra nunca mais, porque você não concorda com a política de Cuba. Aí de uma hora para outra, você chega, abre um refrigerante, descobre que a fruta que fez aquele refrigerante veio de Cuba. Você joga fora e não compra nunca mais. Se você não está nem aí para as condições em que... Olha, essa roupa aqui, você está vendo essa roupa aqui? Ó? Essa roupa é produzida sob condições subhumanas em Bangladesh. Dá uma olhada no selo da sua camisa. Provavelmente é produzida em Bangladesh, condições subhumanas, pessoas perdendo parte do corpo, pessoas morrendo de fome por falta de saúde. Você vai falar comigo que você vai botar fogo na sua roupa e não vai comprar roupa nunca mais? O que eu estou falando com você é que a imbecilidade ideológica do seu presidente tirou do Brasil milhares de médicos. É isso que eu estou falando. Eu não estou entrando em detalhe aqui sobre o que acontece em Cuba. Nós sabemos muito bem que o Bolsonaro humilhou os médicos cubanos, falando que os médicos cubanos não são médicos. Ele desumanizou os médicos cubanos. Olha, hora nenhuma da campanha, ele falou que ele queria o bem dos médicos cubanos. Agora eu te faço um desafio. Fala com o Bolsonaro para manter os médicos cubanos no Brasil, dar cidadania brasileira e validar o diploma deles. Por que ele não faz isso? O problema dele não é com o sofrimento dos médicos cubanos. O problema dele é porque os médicos cubanos foram uma forma dele humilhar o regime cubano e fazer propaganda com o Conselho de Medicina no Brasil. Ele ganhou o apoio dos médicos brasileiros humilhando os médicos cubanos. Ele ganhou popularidade no Brasil falando mal de todos os programas do PT. Dentro desses programas está o programa Mais Médicos. Então, se você vai embargar Cuba
porque Cuba não é legal com seus médicos, eu te faço aí um desafio, começa a embargar produtos que a matéria-prima vem da África. Afinal de contas, vários produtos cuja matéria-prima vem da África, eles são retirados numa situação de extrema exploração humana. Vou te pedir encarecidamente, já desliga todos os seus aparelhos eletrônicos. Isso porque a exploração de cobre na África, ela destrói a África e mata milhares de pessoas. E praticamente tudo que você usa de eletrônico, se não tudo, né? Porque para você substituir o cobre só com prata e ouro, tudo que você usa de eletrônicos usa cobre. Então já desliga absolutamente tudo. Mas antes de desligar, deixa eu te falar mais. Grande parte do cimento que é produzido no Brasil utiliza mão de obra escrava praticamente dentro do Brasil, derruba sua casa. Então o que eu estou querendo te dizer é que não vale a hipocrisia que você está tendo de querer mandar os médicos cubanos de volta para Cuba com a justificativa que eles eram escravos no Brasil. Isso não vale, porque escravos a gente tem ao redor de todo mundo e nem por isso as pessoas param de comprar. Você já parou para pensar que ninguém deixa de comprar na Riachuelo? A Riachuelo faz escravos dentro do Brasil e em países vizinhos. Ninguém deixa de comprar lá por causa de condição análoga de escravo. Então, para de alienação, companheiro. Os médicos saíram do Brasil porque eles foram humilhados, porque eles são de um projeto do PT. O Bolsonaro queria meter o pau em tudo que o PT fez e humilhou os médicos cubanos. Agora, para tentar limpar a barra dele, ele veio com essa conversa de que o regime é comunista, grande parte do dinheiro fica para Cuba. Isso tudo é papo, porque até poucos meses atrás não eram médicos, eram terroristas cubanos que estavam esperando o Lula ser preso para tirar o Lula da cadeia. Quando ele mandava mensagem para os médicos brasileiros, ele mandava, olha pessoal, 2019, numa canetada, mandar os médicos cubanos de volta para Cuba para cuidar de petista em Guánapo. Então, vamos cair na real, companheiro. O Bolsonaro usou os médicos cubanos como vítimas para fazer campanha política. Agora ele perdeu os médicos cubanos. Tentar remediar falando que não, é porque Cuba fica com parte do dinheiro, não deixa a família vir. Não tenta remediar dessa forma, não. Se eles estivessem aqui com a família, eles seriam destratados, porque são concorrentes do Conselho de Medicina e o Bolsonaro usou isso para se aproximar do Conselho de Medicina. Você não precisa continuar sendo bobo, não precisa continuar defendendo isso. Roberto Delgado, médicos cubanos, não, escravos castristas. Ô Roberto, olha, de boa, os caras ficavam com 30% do salário deles, que é a mesma coisa que o médico da Unimed fica. Quanto você está ganhando para trabalhar para o Bolsonaro? Você está trabalhando para o Bolsonaro aqui de graça. Você está fazendo campanha aqui para proteger o Bolsonaro que já está eleito de graça e chamando os médicos que vêm para cá para ganhar um dinheiro brasileiro, sendo que a situação econômica deles está pior. Você está chamando eles de escravos? Você está aqui de graça defendendo uma política que tirou do Brasil milhares de médicos, não ganhando nada por isso, e está chamando aos trabalhadores que, olha, de boa, os médicos indianos, eles vão para a Inglaterra trabalhar. A condição dos médicos indianos na Inglaterra talvez não seja a mesma condição dos médicos ingleses na Inglaterra, mas eles estão bem felizes, porque a condição deles na Índia era pior. Então deixa de ser bobo, menino. Léo, o principal mentor dessa falsa doutrina que está muito forte no Brasil é o Edir Macedo. Edir Macedo é o mais rico. Mas lógico, tem vários mentores, a gente precisa admitir que o Edir Macedo é o que conseguiu mais projeção. Sueli Souza, boa noite, Léo. Será que já tem médicos brasileiros disponíveis para ocupar os lugares dos médicos cubanos? Aplaudiram a saída deles. Estão preparados para assumir os locais onde trabalhavam? Sueli, não. Os médicos brasileiros, eles comercializam a cura. Para o médico brasileiro, a dor é um produto de mercado. Não todos, claro, tem médicos humanos no Brasil. Eles não estão dispostos a irem trabalhar onde a dor, para ser aliviada, não vai trazer muito lucro. Margarete, ler a Bíblia para quê? Para se iludirem, leiam Gibi do Chico Bento e Almanacão da Mônica. Pelo menos saberão quem é o autor. Margarete, olha, vou te falar uma coisa. Deve ter 2 meses que eu comentei com uma das cenas mais engraçadas da Turma da Mônica.
da minha infância, que eu vi 300 vezes, é uma vez que o Cebolinha fez uma armação para pegar a Mônica com uma rosa que atirava água. E a parte mais engraçada é aquela parte que o olho dele fica rolando, que a Mônica fala, não, Cebolinha, eu não mereço. Aí ele fala, merece. E buscando esse episódio, eu encontrei um episódio da Mônica, de um ratinho que fica grande, uma coisa assim. Eu falei, que profundidade de crítica social que tem nos desenhos da Turma da Mônica, nos filmezinhos da Turma da Mônica. Eu vou até indicar para vocês, eu não sei qual que é, mas eu só sei que é que a Mônica, ela está com um ratinho, é uma crítica da incompatibilidade de uma pessoa mais pobre, de cor escura, ter condições de ter um relacionamento com uma pessoa clara, de classe social mais alta. Uma coisa fantástica do Maurício de Souza, que obviamente quando criança eu não tinha condições de perceber a profundidade desse trabalho. Coincidentemente, a Jennifer foi e achou esse episódio, porque eu estava tentando achar esse da Flor, né? E ela achou esse episódio, rodou um episódio aí deve ser uns 10 minutos, que eu falei, que é isso? Que profundidade de crítica social essa desse episódio da Turma da Mônica. Muito obrigado, Margarete. Deixa eu trazer aqui Sueli Souza. Ela já tinha falado. Eles adoram pescar um exemplo de milhares ou milhões e usam para tirar a credibilidade. Não, é isso mesmo, eu fico imaginando como são as coisas, né? As pessoas, né? A gente tem uma situação da Venezuela, por exemplo, onde as pessoas estão lá purgando porque os Estados Unidos estão só impondo sanções para pôr o povo na miséria. É isso que eles fazem, eles impõem sanções, colocam o povo na miséria até o povo não aguentar mais. E aí aparecem aí entrevistas de venezuelanos. Aí tem uma entrevista de venezuelano, mas quando tem eleições, o presidente ganha. Aí tem uma constituinte, a constituinte faz maioria de esquerda, mas mesmo assim me vem o alienado e fala, não, mas eu vi entrevista de um venezuelano. No Brasil é só pensar da seguinte forma, no Brasil, se você chegar hoje e perguntar para a pessoa errada, ela vai falar com você que a Operação Lava Jato é uma luta contra a corrupção, que o Moro é a melhor pessoa do mundo e viva Trump. Basta você pegar um imbecil dentro do Brasil. Então, assim, achar uma pessoa de Cuba que não gosta de Cuba é muito fácil. O difícil é o Bolsonaro pegar todos os médicos cubanos da cidadania brasileira, legitimar o diploma deles e respeitar, falar que ele pensa isso é muito fácil, difícil ele fazer isso. Faz isso, tá aí o desafio. Fala com o Bolsonaro para ficar com os médicos cubanos, dar cidadania para os médicos cubanos, validar o diploma deles no Brasil. Não, ele vai plantar os médicos cubanos de volta para Cuba para ferrar você, ferrar os médicos cubanos e privilegiar os médicos brasileiros, porque ele fez esse acordo. Está pagando dívida de campanha. É simples assim. Marcos Vinícius, acredito que uma das formas de reais ao Bozo são os trabalhadores ajudando outros trabalhadores. O que tiver ao meu alcance farei. Teria alguma ideia parecida? E sobre a escritura AP do Lula? Marcos Vinícius, olha, agora eu lembrei da Casa da Escritura. O que eles estão fazendo, Marcos Vinícius, é exatamente porque eles vão mudando o processo ao longo do tempo, sabe? Quando a escritura aparece, por exemplo, apareceu que o apartamento do Guarujá, ele está alienado num banco. Aí o que eles fizeram para condenar a si mesmo? Inventaram uma história de que teriam beneficiamentos dentro do apartamento que seriam usufruídos pelo Lula. Olha, para você ter uma ideia, a construtora nem podia passar esse apartamento para o Lula porque ele estava alienado, mas mesmo assim eles fazem esses malabarismos. Não vão achar, obviamente, nenhum tipo de escritura em nome do Lula. A ideia é exatamente criar uma expectativa de que foi um patrimônio oculto. A ideia é essa. Por isso que eu falo, olha, tirar o Lula da cadeia é processo revolucionário. A gente não tira o Lula da cadeia com petição na justiça, é conscientizar o povo para se levantar contra o que está acontecendo. Muito obrigado, Célia Regina, Story, Léo. O Fabrício disse que leu a reportagem de uma médica que disse que prefere ficar no Brasil do que voltar para Cuba. Ele não estava a favor do Bolsonaro. Não, Célia Regina, Story, ele está trazendo aqui esses posicionamentos de que o Bolsonaro seria contra os médicos cubanos,
por que os médicos cubanos estão sofrendo muito no Brasil, porque o salário está indo para Cuba, não podem trazer família, é o argumento que o Bolsonaro deu no momento posterior à declaração de Cuba de saída dos mais médicos. Ele não consegue entender que o Bolsonaro humilhou os médicos cubanos ao longo de toda a sua campanha e agora Cuba retira os médicos por causa da humilhação. Simples assim, ele não consegue perceber isso. E o que ele está tentando trazer são exemplos pontuais de pessoas que falam mal de Cuba. É muito normal que uma pessoa chegue nos Estados Unidos e quando ela tenha que voltar, quando ela é pega lá pelas autoridades e vai ser deportada, ela diga que prefere ficar nos Estados Unidos que no Brasil. O detalhe é o seguinte, ela tem cidadania do Brasil. Ela pode puxar o saco dos Estados Unidos o tempo que ela quiser. Assim como a gente vai achar pessoas no Brasil, cubanos no Brasil, que preferem ficar no Brasil. O Brasil está, obviamente, melhor que Cuba. O detalhe é o seguinte, o Bolsonaro vai dar cidadania para ela, vai dar dignidade para ela, porque falar que é contra o que os cubanos estão vivendo é muito fácil. Eu quero ver ele agir. Eu quero ver ele resolver o problema dos cubanos e dos brasileiros. Então dá cidadania para os médicos cubanos, valida o diploma dos médicos cubanos, eles já estão atendendo no Brasil há muito tempo, não tem como você virar para uma pessoa... É a mesma coisa, olha, determinada pessoa tem carteira de motorista e dirige há 20 anos, a pessoa nunca sofreu acidente, está lá dirigindo. De uma hora para outra, eu vou virar para a pessoa e falar, olha, 20 anos atrás tinha um cara na sua cidade que estava vendendo carteira, eu estou achando que sua carteira é falsa, você vai ter que fazer o exame de novo. Peraí. O cara tá trabalhando de motorista há 20 anos, tá dirigindo há 20 anos, e é agora que você vai falar que você não acredita na carteira dele, vai mandar ele revalidar, e ele nunca vai fazer isso. Eu vou falar mais com vocês. Os médicos cubanos, eles vêm para o Brasil para trabalhar no Mais Médicos. Se o Bolsonaro fizer uma coisa dessa, o Bolsonaro tá morto, os médicos brasileiros vão matar ele, porque olha só, se os médicos cubanos regularizam como brasileiros, ou conseguem visto no Brasil, e regularizam a situação de médicos no Brasil, eles vão poder abrir consultório, eles vão poder trabalhar em medicina particular. Os médicos brasileiros vão picar o Bolsonaro, ele nem sai, ele vai para fazer a cirurgia desses dias agora e nem sai. Então só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa é pesada. Se o Bolsonaro realizasse aquilo que ele está dizendo, de não, vai colocar os médicos cubanos dentro do Brasil, legalizados e vai prejudicar a Cuba. Teve um bobo da Folha que falou, não, da Veja, tem um bobo da Veja que falou isso, que agora o Bolsonaro vai aproveitar essa oportunidade, vai dar cidadania para os cubanos, legalizar os cubanos no Brasil e Cuba vai perder esses 8 mil médicos. Olha, com toda a sinceridade, se o Bolsonaro fizer uma coisa dessa, ele vai estar dando para esses 8 mil médicos o direito de abrir consultório, o direito de trabalhar na rede privada. Os médicos brasileiros vão pegar o Bolsonaro e vão fazer picadinho de Bolsonaro. Então, desistam. Ele nunca, absolutamente nunca faria isso. Roberto Delgado, quanto ganha um médico brasileiro e um médico cubano em estopa? Eles estão escravos e as famílias deles são reféns. Papo não, dinheiro dado a Cuba. Sou médico da Unimed e do MDA e sei o que estou falando. Roberto Delgado, agora eu entendi. Você tem raiva porque o médico cubano apresenta uma certa concorrência. O médico cubano, se for escravo, é escravo de quem? Estou te perguntando com toda a sinceridade. Olha, o brasileiro é escravo dos Estados Unidos. Trump luta para manter os brasileiros como escravos dos Estados Unidos. No jogo geopolítico, Trump está lá desesperado para garantir escravos para os Estados Unidos. Agora nós temos um presidente que pegou uma situação do Brasil e julgou fora todos os médicos cubanos com esse discursinho besta dele. E quem perde? Com toda sinceridade, vamos inverter a história. Vamos imaginar que o Brasil, como um país imperialista, tivesse ido, por exemplo, lá em Cuba, tivesse trazido aí 100 mil médicos cubanos para trabalhar no Brasil no laço. Aí chegou aqui no Brasil, tudo escravo, tivesse pagando R$1.000 para cada um. Aí, de uma hora para outra, o outro presidente assume, muito humanitário, manda o médico de volta para Cuba. Quem perdeu? É o povo brasileiro. Então, nada vai tirar a realidade. Quem perdeu foi o povo pobre. E eu te pergunto com toda sinceridade, é você que vai para o interiorzão? É você que vai trabalhar lá com os médicos, que vai trabalhar na tribo indígena? Muito obrigado, Márcio Santos. Ô, Léo, o Nordeste foi o mais afetado ou perde todo o país com a saída dos médicos cubanos? Olha, tem uma cidade do Sul que perdeu 75% dos médicos. É uma cidade que foi até uma coisa maléfica que aconteceu sob o aspecto da lei do retorno, né?
75%, 74% dos eleitores votaram no Bolsonaro e na primeira besteira os 80%, 75% votaram no Bolsonaro e dos 75%, esses 74% votaram no Bolsonaro e nessa bobeira aí perderam 75% dos médicos. Então deu até um trocadilho do destino. Deixa eu agradecer aqui também, Léo Moraes, a Mafalda é ótima leitura. A Mafalda tem essa intenção, tá, Léo Moraes? A Mafalda, ela é escrita como uma crítica social. Inclusive, os quadrinhos da Mafalda são utilizados, por exemplo, no curso de licenciatura. Eu fiz licenciatura, vou indicar para vocês, todos os dias eu gosto de indicar estudo. Gente, eu fiz um curso de licenciatura fantástico numa escola à distância de altíssimo nível, que chama-se Unis. É uma escola dentro de Minas Gerais, mas me parece que ela atende o Brasil inteiro, porque ela tem polo no Brasil inteiro. Essa escola, ela abriu a minha cabeça sobre como ensinar, e eu posso até dizer que muito da minha paciência para ensinar, do meu amor para decompor coisas complexas de uma forma simples, vem exatamente do que eu aprendi na Unis. E a Unis usa muito os quadrinhos da Mafalda no curso de licenciatura, porque é uma crítica social. E, obviamente, os quadrinhos da Mafalda, eles são utilizados, inclusive, na pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em jornalismo político, tinha uns quadrinhos da Mafalda lá. Eu só não imaginava que tinha toda essa profundidade também na Turma da Mônica. Só que na Turma da Mônica eu não vi no gibi, eu vi no filmezinho da Turma da Mônica. Continuando ali, como enviar esse material para você enviar ou colocar... Tem um documentário ótimo do Mais Médicos. Como enviar esse material para você enviar ou colocar nos links do vídeo. Bom demais, política, Léo. Já terei que decidir entre o pão ou o superchat. Calma, Léo Moraes, não deixe de comer para dar o superchat. O superchat é só para quem tem condições mesmo de ajudar. Manda para mim o link no WhatsApp. Hoje eu fiquei estudando o dia inteiro, fiquei fazendo modificação técnica, eu não vi meu telefone. Então, se alguém aí... Tem muitas pessoas do chat que tem meu WhatsApp. Se alguém me mandou mensagens, eu peço desculpa porque eu nem sei onde está meu telefone, eu não faço nem ideia. Ontem eu tive muito problema técnico, então hoje eu fiz toda uma modificação técnica, mudei computador, abri, soprei computador com compressor, fiz tudo enquanto é loucura aqui para ver se param os travamentos. Eu vou até pedir para vocês aí um feedback se hoje a transmissão aconteceu do início ao fim sem ficar travando como ontem. Mas... de antemão, eu digo que eu vou ler ainda esses superchats, mas eu te peço, eu vou ler ainda o WhatsApp, eu te peço, me manda os links pelo WhatsApp, porque aí eu tenho condição de pegar e baixar o vídeo, até colocar aqui no canal ou compartilhar. Só não vou prometer que eu vou responder hoje, que até amanhã de manhã eu tenho que fazer uns 3 trabalhos aqui que estão atrasados, porque com a chegada da Luísa tudo se atrasou. Muito obrigado, Roberto Delgado. Um cubano ganha 11 mil. Do Ministério da Saúde, ganho 5 mil. Já fui rodonista 3 vezes. O Roberto Delgado, eu não sei como funciona o projeto, eu sei que você pega plantão, e esse plantão tem o horário, tem a disponibilidade do médico cubano, que é digamos que é uma disponibilidade completa, né? Você pode pegar outras atividades, o médico cubano não. E uma coisa que a gente precisa admitir é o seguinte, o cubano não ganha 11 mil. É exatamente aí que está a crítica. O cubano ganha, me parece que 3 mil e pouco. O resto está sendo pago para a sociedade que formou o médico. É muito difícil para você entender uma coisa dessa, porque você não consegue imaginar que o fato de Cuba formar médicos, ela está fazendo um investimento. Ela não investe na formação de médicos para não ganhar nada, ninguém faz isso. Você investe na formação de médico do seu filho, mas se um vizinho seu chegar e falar, olha, paga a faculdade de medicina para mim, você vai virar e vai falar, por quê? Como assim? Né? Você vai pensar 2 vezes. Cuba investe na formação de sua sociedade, lá dos seus médicos, é para ter lucro. Negócio é negócio. É isso que as pessoas precisam entender. Então, olha, tá faltando médico no Brasil? Tá. Então faz o seguinte, você pode importar os médicos cubanos, mas tem uma despesa, não é de graça. Não faz sentido você imaginar que Cuba formou os médicos, agora manda os médicos para o Brasil e pronto.
Onde está o negócio disso? Como que ela vai continuar formando médicos se ela fizer isso? Né? O que você imagina? Olha, você sabe muito bem que no Brasil se formar médico é um sonho. Em Cuba a coisa é muito mais concreta. Mas como que isso vai continuar em Cuba? Para continuar tem que ter um suporte financeiro. Então os países que importam médicos cubanos, eles têm que pagar por isso. Faz sentido, né? É a mesma coisa de uma patente. Imagina que além de médico você é pesquisador. Você foi descobrir uma vacina. Mas só porque você descobriu a vacina e ela é fácil de replicar, agora todo mundo vai sair copiando. Mas peraí, onde está o pagamento do seu investimento nisso? Deixa eu agradecer aqui, Margarete. Ai, meu sais, é cada um que aparece na live. Por que alguém quer tirar o direito dos trabalhadores brasileiros? Se preocupa com estrangeiros? É uma boa pergunta. Por que a turma do liberalismo, que quer tirar os direitos dos trabalhadores brasileiros, se preocupa com a vida dos estrangeiros? E a Glória Horta, muito obrigado, ela traz. A Unimed fica com 70%. Merreca, qual a diferença? Merreca, qual a diferença? Importante esclarecer que a diferença... cartas para o Lula. Importante esclarecer a diferença. Olha, Glória, uma coisa que a gente precisa falar é o seguinte... Os médicos cubanos, eles recebem, né? Vamos imaginar que eles recebem R$3.000, 3.000 e poucos, 3.000 e poucos são deles. Quando a Unimed fica com 70%, o médico ainda tem que pegar o que ele recebe da Unimed, julgar dentro da fritada dos ovos lá e pagar imposto sobre isso. O imposto sobre o salário dos médicos cubanos é aí esse envio para Cuba, porque é um acordo básico, né? Inclusive, parece que até o governo brasileiro é assim, se você é brasileiro e trabalha como brasileiro fora do Brasil, acho que você recolhe o tributo pro Brasil. Acho que tem um negócio desse. Roberto Delgado, isso o médico cubano é um escravo. Me formei em faculdade pública, na UERJ, por isso. Olha, mas aí que tá, Roberto Delgado, a disputa no Brasil é muito grande. Fala comigo qual que é a probabilidade de um cubano pega os 207 milhões de brasileiros, vê a probabilidade de entrar na faculdade pública, é muito simples, pega aí, nem pega a probabilidade, faz um cálculo simples, pega 207, né, pega o número de vagas em todo o Brasil, divide por 207 milhões, pega o número de vagas em Cuba, divide pela população de Cuba, que você vai ver que a coisa é bem diferente, né? Léo Moraes, o dinheiro que vai para Cuba, eles reutilizam para a educação e formar mais médicos. E se já não, são excelência em referência nessa área. O programa deles, Léo Moraes, atende 62 países. Se um programa atende 62 países, a gente tem que admitir que trata-se aí de um programa sério. E o Roberto fala, o médico na Unimed tem livre opção. Eu nunca vi falar que o médico cubano, quando ele recebe uma ordem do governo, ele tem que vir, não. Até o que eu entendi, inclusive, de médicos cubanos que mandaram essa informação para mim, a escolha deles de ir ou não participar de um projeto fora do país é uma escolha livre, né? Então, o que eu vejo, Roberto Delgado, é o seguinte, o médico na Unimed tem uma livre opção, mas ele está restrito às opções do Brasil. Já o médico inglês tem as opções da Inglaterra, o médico cubano tem as opções de Cuba. Então, sociedades são sociedades. Eu acho que o que a gente poderia fazer com toda sinceridade são todos os médicos brasileiros e todos os brasileiros que estão revoltados com isso, é pedir a conta bancária dos médicos cubanos e a gente se comprometer a cada um dar R$10 por mês para aumentar o salário dos médicos cubanos. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, olha, que covardia. O médico cubano recebe aí R$11.000, grande parte vai para Cuba. Mas não precisa ser só isso. Podemos nos unir, todos nós, a gente faz um grande caixa, todo mundo fazendo uma doação, todo mundo doa R$10 por mês. Já pensou se 100 milhões de brasileiros, cada um doando R$10 por mês, vai dar um grande caixa. E a partir dessa doação de todos nós brasileiros, a gente vai subir o salário dos médicos cubanos. Seria perfeito, né? Eu acho que no lugar de criticar o fato dos médicos cubanos estarem trabalhando no Brasil como escravos e com isso a gente perder os médicos cubanos, que tal a gente fazer uma grande campanha para manter os médicos cubanos no Brasil? Todo brasileiro deposita R$10 por mês em uma conta conjunta e depois a soma é dividida entre todos os médicos cubanos. Aí eles não vão ser mais escravos. Agora, perder os médicos cubanos, não. Porque perder quem perde somos nós. Se você quiser lutar contra a escravidão deles, vamos aumentar o salário deles. Vamos fazer uma vaquinha. Agora,
Agora, deixar os médicos cubanos irem embora porque eles estão sendo escravizados no Brasil, isso não é inteligente. Nós precisamos de mais médicos no Brasil. E você sabe disso, Roberto. Você é médico, você sabe que médico tem falta. Oswaldo Lanuzzi. Léo, como o brasileiro chegou nesse estado de podridão mental? Será que foi só a Globo que conseguiu isso? Será que tem volta? Oswaldo Lanuzzi. Dificilmente tem volta, Oswaldo, e não foi só a Globo. O trabalho foi feito por uma rede de comunicação, né, que é até estudada na teoria das networks, na teoria das redes. E essa rede trabalha exatamente com isso, com a alienação das pessoas, a criação de uma ideologia liberal, e ela começa dentro dos Estados Unidos com grandes think tanks como Freedom House, Escola Austríaca de Economia, e aí ela vai descendo e chega no Brasil com o MBL, vem pra rua, Revoltados Online, toda essa bobiça aí, e vários comunicadores, Mamãe Falei, Nando Moura, digamos que é um processo de apodrecimento em cascata. Léo Moraes, muito obrigado mais uma vez. E outra, quando o médico sai de sua cidade, ganha uma série de vantagens e o salário vai lá para o céu. Se for para o convênio, nem tem isso. Os cubanos fazem por prazer. Nasceu a partir do Katrina. Foi o evento exatamente quando eles começaram a atender fora, bem lembrado. Marcos Vinícius, os protestos técnicos poderão ser eficientes contra as maldades do Bozo? E como os trabalhadores poderiam ajudar outros trabalhadores? Marcos Vinícius, eu acho que a melhor forma de ajudar o Brasil hoje é com informação. Nós chegamos numa realidade em que a maioria dos eleitores votaram no Bozo, o que significa que o povo está muito afim de querer o Bozo. No momento em que o povo entender que o Bozo não é bom, aí a gente pode falar em protesto técnico. Antes disso, é frustração. Você imagina o seguinte, imagina que você vai tentar provar para a sociedade brasileira que Coca-Cola faz mal. Você não vai conseguir, porque o povo gosta de Coca-Cola. Então você tem que trazer um produto substituto. Olha, Coca-Cola pode ser bom, mas tem esse refrigerante aqui, o refrigerante ADM, né, do refrigerante ADM. Esse aqui é o copinho do Conselho de Administração, fazendo um jabá para eles. Aí todo mundo começa a tomar, conhece e vê que é melhor. Aí você pode trazer as informações que Coca-Cola faz mal. Hoje não adianta a gente tentar derrubar o Bozo dessa forma. Não vai funcionar. Hoje, para derrubar o Bozo, é só aqui, ó, debate de ideias, mostrando como que ele está errado, mostrando como as pessoas foram ludibriadas, diminuindo o poder das igrejas evangélicas. Se a gente não fizer isso, ele continua no poder. Por quê? Porque ele tem o poder do fake news. Ele tem uma rede de comunicadores que ele criou nesses últimos tempos e através dessa grande rede de comunicadores ele conseguiu mudar as coisas no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu queria agradecer muito vocês, lembrar vocês que é muito importante, quem não se inscreveu ainda, se inscrever nessa transmissão, por favor, se inscreva. Queria pedir para as pessoas que estão aí, que ainda não curtiram a transmissão, por favor, curtam essa transmissão. Isso é muito importante porque dessa forma a gente aumenta o alcance das publicações. E queria lembrar você também que você pode aumentar o tamanho desse canal convidando pessoas para se inscreverem, pessoas para virem se inscrever no canal. Eu vou colocar agora a reprise. Gostaria de te agradecer por sua participação, mandar um abração e estamos juntos novamente amanhã, talvez no Léo ao Quadrado de domingo, não sei se vai ter, mas com certeza às 10h30 da noite nesse canal, no Léo Estopa ao vivo. Fiquem com a reprise.